Boa noite a todos. Sábado, nosso encontro aqui às 20 horas. Vou esperar o pessoal ir entrando. Boa noite a todos. Bora começar? Bora falar um pouquinho da nossa live. Vamos começar aí mais um sábado de live. Boa noite, Paula. Dá um beijo aí nas meninas. Dá um beijo nelas. Mariana, Alice, beijo, que sei que vocês estão me ouvindo aí. Boa noite, André. Poli, boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada. Bora começar mais uma live. Boa noite. Bora começar mais uma live. Oi, Ana. Tudo? Gente, vamos começar mais uma live sábado, 20 horas, nosso encontro marcado. E hoje a gente vai falar de um tema bem legal. Oi, Marusca, tudo bem? Boa noite. A gente vai falar de um tema muito legal, a respeito, né, do julgamento, do auto-julgamento. A gente vai conversar um pouquinho a respeito dessa questão de se julgar demais, né? Eu acho que quem nunca, né, se julgou, quem nunca se criticou a ponto, né, de se subjulgar, e a gente vai falar um pouquinho aí dessas questões de julgamento, tá? Quando a gente fala de julgamento, nunca é fácil, tá, gente? Falar de julgamento é algo que, assim, é bem desafiador, né? E dia de sábado eu gosto de trazer esses desafios, porque é algo bem bacana pra gente falar, de uma maneira um pouquinho mais firme, mas depois a gente consegue trazer consciência e movimento pra nossa vida. Então, bora falar aí, né, de julgamento. Bom, pra gente falar de julgamento, né, eu gosto de começar pelo julgamento porque, assim, falar de julgar, a gente já lembra do outro, né? A gente já lembra do apontar o dedo, do falar assim, fulano fez isso errado, ciclano tá fazendo isso errado. A gente já começa a lembrar, né, do que o outro tá fazendo que eu não tô gostando. Então eu começo a olhar lá e eu falo, já começo a apontar os dedinhos, né? Então o julgamento ele vem muitas vezes de uma forma muito dura, né? E quem nunca se chateou com o julgamento do outro, né? Porque o julgamento do outro é pesado, gente. Eu falo muito isso para as pessoas. A gente precisa fazer igual aqueles sapinhos, né? Ser surdo para não se contaminar com esse julgamento, porque o outro ele vai julgar, né? O outro ele vai criticar, o outro ele vai apontar, porque ele não sabe o quanto aquilo muitas vezes dói. Hoje em consultório eu tava falando para uma paciente o quanto ela tava me dizendo, me contando uma história dela a respeito de umas críticas, uns comentários que o esposo dela fazia em relação à aparência dela e que ela não ficava satisfeita, né? E aí ela falou assim, inclusive hoje eu saí de casa, me arrumei rápido e aí falei assim pra ele, e aí, como é que eu tô? Ele falou, você tá, né? E aí ela falou assim, Juliana, eu percebi que nesse momento tudo aquilo que eu venho trabalhando e me autoconhecendo em terapia tá funcionando, né? Porque antes eu olhava para aquilo e aquilo me doía, porque eu falava assim, poxa, eu tô me sentindo bonita, né? Eu tô olhando pra mim, eu tô me sentindo elegante, eu tô me sentindo, né? Aí a pessoa fala, você tá com aquele desdém ou com aquela, né? E aquilo doía nela. E ela falou assim pra mim, assim, aí eu percebi que eu me permitia ser julgada a ponto daquilo doer, né? Então, muitas vezes o julgamento do outro é cruel com a gente, mas a gente decide se dói ou não, né? Juliana, mas o outro fala e o outro critica e o outro me julga e o outro aponta o dedo. Mas vamos lá no auto-julgamento. Quantas vezes eu não estou fazendo isso comigo mesma? Eu não estou olhando para as minhas coisas, estou falando assim, eu devia ter sido melhor, eu devia ter feito isso, eu não fui boa o bastante,
né? Isso eu escuto muito isso em consultório. Eu não sou boa o bastante. Eu não sou a versão que as pessoas querem que eu seja. Gente, primeiro que a gente nunca vai ser o que o outro quer que a gente seja, tá? Sinto muito, eu vou dizer isso pra vocês, ninguém nunca vai agradar 100%. E viver em função disso, viver em função de agradar o outro ou em função de não ser julgada é cruel com a gente. Porque o outro ele não vai ver isso. O outro ele não vai entender que você está fazendo o seu melhor ou que você está superando algum medo, algum desafio emocional. O outro ele vai julgar. O livro pela capa. Quem nunca julgou o livro pela capa? Ah, mas esse livro é chato, né? Então assim, eu brinco que a gente sempre está fazendo isso, a gente está fazendo escolhas na nossa vida. E durante o nosso dia, né, ou a gente tá julgando ou a gente está se auto-julgando, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com o auto-julgamento. Eu brinco que ele é um pouquinho mais cruel do que o julgamento, né? Porque você sabe das suas dores, você sabe das suas fraquezas, dos seus desafios, das situações aí de trauma, enfim, que a gente carrega, né? Eu sei disso e mesmo assim eu me julgo, sabe? Ah, muito legal. Olha, Ana Rita, aprendi com alguém que o ouvido que ouve primeiro é o de quem fala, verdade? E que muitas vezes a crítica vem de quem tem a mesma situação. É verdade. Isso é a mais pura verdade. Sabe por quê, Ana? Na verdade, tudo no universo é frequência, é sintonia. Se eu estou vendo algo em você ou em qualquer pessoa, tá, gente? Se eu tô vendo algo em alguém que eu não gosto, de alguma forma eu tenho aquilo em mim. De alguma forma aquilo está dentro de mim. Ou já esteve. Mas eu já sei o que é. Porque como é que eu vou olhar para a situação, né? E vou identificar se eu nunca passei por aquilo, né? Eu brinco que assim, eu dou muito exemplo, gente, sem crítica, sem julgamento, tá? Eu dou muito exemplo de pessoas, de terapeutas e tudo mais. Eu sempre, quando eu vou atender, todos os dias, eu começo meu dia de atendimento pedindo para que Deus, o universo, a espiritualidade conduza até mim pessoas que eu consiga, de alguma maneira, ajudar. Então vamos lá, Juliana, mas como é que você vai me ajudar se você nunca passou por isso? Né? E eu falo muito isso para as pessoas. Eu já estive desse lado. Eu sei o que é isso, né? Ah, Juliana, mas aconteceu uma coisa comigo que, olha, eu vou te contar que isso aí, ó, dificilmente aconteceu com alguém. Você pode ter certeza. Se você chegou até mim de alguma maneira, eu conheço essa dor, porque é vibração. Então, quando o outro critica, diz muito mais sobre o outro do que sobre mim. É exatamente isso, Ana. O ouvido que ouve primeiro é de quem, né, tem ali aquela situação. Só que muitas vezes é difícil olhar para dentro. E não é desafio não, tá? É dificuldade mesmo, porque desafio é quando você aceita a situação e quer trabalhar essa situação. Agora, dificuldade é uma desculpa, é uma muleta, né? Pra falar assim, ah, não dou conta. Ah, não quero ver, não tô vendo. Que os olhos não veem, o coração não sente. Sente sim. Não adianta eu mentir pra mim. Eu minto pro outro. E olha lá, tá? Mas pra mim... Uma vez eu atendi uma pessoa que ela foi em terapia comigo e ela mentiu. 1h30, tá, gente, de terapia na minha sessão. Ela mentiu 1h15. No final da terapia, ela virou pra mim e começou a se, né, a se contradizer. E aí eu virei pra ela no final da sessão e falei assim pra ela, olha, deixa eu te falar uma coisa.
Você tá aqui, você tá pagando, você tá mentindo pra mim. Ok, não tem problema. Eu não conheço sua vida, eu não tenho que conhecer sua vida. Agora você mentir pra você, porque pra mim fica claro que além de tudo você gosta de pagar pra mentir pra você. É um julgamento? Não, eu tava falando a verdade pra ela. Porque não tem problema a pessoa mentir, né? Ah, contou a história da carochinha, tá tudo bem. Mas, cara, você pagar pra mentir, me desculpa. É muita loucura. Entende? Então, o julgamento, o auto-julgamento, ele é muito cruel com a gente. É quando você olha pra você e você sempre quer mais, você sempre precisa de mais, você sempre busca mais. Então a gente precisa ter cuidado, tanto com o julgamento, tanto com o auto-julgamento. A gente não sabe o que a pessoa do outro lado tá passando. Gente, isso é muito sério. Antes de apontar o dedo, cuidado. A gente não sabe o que levou aquela pessoa a essa situação. Esses dias eu tava vendo essa semana, não sei, tô perdida na semana. Sobre uma pessoa, uma mulher aqui em Franca, enfim, que apanhou e ainda não quis dar queixa. E o pessoal com uns julgamentos muito cruéis, sabe? Uns julgamentos muito pesados. E eu até parei de ler, fiz uma prece depois pra essa pessoa, sabe? Porque as pessoas não sabem o que estão acontecendo. As pessoas não sabem o porquê ela não quis fazer queixa. O porquê que ela não quis dar a queixa, né? Ou falar. A gente não sabe. E aí eu fico imaginando essa pessoa já no limite do limite, pegando um comentário, esses milhares de comentários, e falando, poxa vida. A pessoa já tá literalmente na merda. Ela fica pior. A gente tem que ter muito cuidado com o julgamento. Julgar é algo que a gente deve evitar quase extinguir da nossa vida. Porque a gente não sabe o que levou aquela pessoa àquela situação. Uma história, ela sempre tem 3 versões. A de um lado, a do outro e a verdadeira. É por isso que é tão desafiador lidar com essa questão de julgamento. A gente ouve às vezes uma história, um lado da história, e aí a gente julga. Aí a gente julga. Aí depois você escuta o outro lado e eles falam, não era bem assim. E aí quando você cava mais a fundo, você acha a verdade que é bem tudo junto. Dentro de uma história não existe certo, errado. Existem pontos de vista. E julgar a história pelo meu ponto de vista é muito desumano, gente. Então, por isso que às vezes a pessoa me pergunta, Juliana, o que você acha de tal situação? E aí eu viro pra pessoa e falo assim, o que você acha? Eu não tô na situação. Nessa situação, eu agiria de um jeito totalmente diferente, porque eu tenho uma bagagem diferente. Eu não vivi aquela dor. Eu não passei por essa dor. Eu tenho as minhas dores. Mas essa dor em específico, quem sente é quem tá lá. Não tem como. Eu escuto muita gente falar, faz tal coisa, mete o pé, faz não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, cuidado. Porque o julgamento, ele pode acabar com a vida de uma pessoa. Ele pode colocar a pessoa num lugar onde é difícil, uma dificuldade tremenda dela sair. A gente precisa ter cuidado. E o auto-julgamento também requer cuidado. Porque quando eu começo a me julgar demais, eu começo a me questionar, eu começo a trazer situações da minha vida onde nunca tá bom, nunca tô feliz, nunca sou boa o suficiente, as pessoas nunca vão fazer as coisas do jeito que eu quero, né? E eu começo a entrar na dor. Eu começo a viver de dor. Porque eu tô me julgando. Eu tô sempre buscando algo que eu deveria ter feito e eu não fiz.
Entende? Então, é legal a gente olhar para isso de uma maneira mais leve. E aí eu coloco sempre a seguinte questão para as pessoas, tá? Se eu tô me julgando, se eu estou sendo dura comigo, se eu estou tendo esse olhar de julgamento para comigo mesma, imagina o outro. Porque lembra que eu falo que o outro, ele só faz com a gente aquilo que a gente mesmo tá fazendo? Gente, isso é verdade, tá? Se eu escuto às vezes a pessoa falando assim, ai, as pessoas não me respeitam. Ai, as pessoas não... Eu falo as coisas, as pessoas não me ouvem. Gente, olha pra isso. Será que você tá se respeitando? Será que você está se escutando? Será que você está olhando para sua vida com respeito? O julgamento é a mesma coisa. Ai, as pessoas me julgam demais, as pessoas não me deixam em paz. Mas põe a mão na consciência. Será que você não está se cobrando e se julgando demais? Será que você não está olhando para você com esse chicotinho na mão? Ó, será? Porque o outro, se eu já falei em algumas lives, o outro ele vai fazer aquilo que tá na sintonia, na vibração. Por que eu estou me permitindo? Eu brinco que é igual assim, uma coisa muito doida de falar, né? Mas assim, por que o outro me trai? Porque às vezes eu estou me permitindo me trair. Ah, por que o outro me roubou? Que em algum momento eu baixei minha guarda e eu me permiti estar acessível. Juliana, então eu sou responsável porque o outro... Não, gente. Tem um meio termo aí. Tem a índole, o caráter, enfim, do outro, tá? Eu não tô julgando isso. Mas eu falo assim, se eu estou me permitindo ser roubada, eu preciso olhar e banir isso da minha vida. Ah, Juliana, mas aí como é que eu faço com o outro? Eu dou 3 opções toda vez, tá? Quem que faz terapia comigo sabe, eu sempre dou 3 opções pra pessoa. Primeiro você manda pra luz. O universo se encarrega. Depois você chama na chincha. Agora a terceira é você mandar pra luz de verdade, né? Tô brincando. Mas assim, não dá pra eu me colocar nessas situações. E se o outro tá sendo duro e cruel comigo, eu preciso perceber se eu não estou sendo assim comigo, porque é vibração. De alguma maneira, eu passei aquela informação de que o outro pode fazer isso comigo. E, gente, é fácil, tá? Ah, Juliana, passei essa informação, não percebi. Oi, Clê! Passei essa informação, não percebi e quero mudar de ideia. E aí? É fácil. Aí entra os limites que a gente falou na semana passada, que é tão importante. Lembra que eu contei a história para vocês de um caso que aconteceu comigo e que eu precisei dar esse limite? Às vezes a gente, sem perceber, a gente passa essa informação, a gente permite que essa informação chegue para o outro. E aí? Oi, Rafa. Rafa, pois vixe Maria, essa live é pra mim. Oh, Jesus! Mas você sabe que esses dias me questionaram isso, né? De, nossa, parece que a pessoa tava falando pra mim, cara. Mas assim, achando ruim. Eu falei, gente, eu tô falando isso não, eu tô falando do geral, tá? E não esquece que é sintonia. Eu anoto as lives, tudo que tá com sintonia comigo mesma. Hoje quase que eu mudei de ideia na última hora, tá? Porque a sintonia tava pedindo outra coisa, mas enfim. Vai ficar para próximo. Próximo sábado a gente fala disso. Então, assim, olha para isso, sabe? Não seja tão dura, não seja o seu pior carrasco, não seja o seu algoz. Olha, a Rafa colocou que isso aconteceu com ela. É isso, Rafa. É um negócio assim que a gente pensa que não, mas é mais comum do que a gente imagina, né? Essa situação de se colocar nessa situação de coisa ruim, né? A Márcia também se identifica. Gente, é muito comum,
tá? Essa questão de julgamento é muito duro. Ah, Juliana, mas eu não tenho esse hábito de julgar o outro. Mas às vezes tá lá com o chicotinho em si mesma. Sabe? Então é hora, gente, é hora de você parar de ser muito duro com você mesmo. De você ser um pouco mais leve. A gente erra, a gente acerta, a gente é ser humano. Eu já falei isso numa live. A experiência não é viver a vida na Terra, morrer e ser estrelinha. Nós já somos estrelas. Nós somos filhos do Criador. Ele nos criou. Então nós já somos estrelinha. A experiência é justamente o contrário. É viver, ser estrelinha e viver essa experiência humana louca. Entende? Tem tanta gente que vive o hoje, julgando o outro. Ah, você tá fazendo isso, a hora que você chegar lá no céu, fala, gente do céu, pelo amor de Deus, isso sem religião nenhuma, tá, gente? Porque todas as religiões, de alguma maneira, elas entram no julgamento, tá? Então, assim, todas as religiões, sem exceção de nenhuma, geram esse julgamento. Do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode. Ah, Juliana, mas tem que ter alguma coisa pro povo seguir. Gente, eu até concordo que lá atrás, quando não se tinha, né, tantas informações, tanta consciência, o povo precisava temer alguma coisa. Mas hoje, com esse tanto de informação, com esse tanto de consciência que a gente cria, né, que a gente adquire ao longo da vida, eu não sei. Não sei se eu acho que o julgamento é uma forma de colocar a pessoa no eixo. Eu não sei se apontar o dedo e falar você tá errado faz com que a pessoa se sinta assim. Porque isso vem de dentro. Se arrepender faz parte, porque a gente erra, a gente acerta, tem dia que a gente dá conta, tem dia que a gente não dá. Mas se o outro aponta o dedo e eu não me sinto nem aí com isso, o que isso vai me mudar? O que isso vai mudar minha vida? Entende? Nada. Isso não vai alterar em nada a minha vida. Então a gente precisa olhar com um olhar mais leve. Não só pra gente, mas pro outro também. Às vezes, a pessoa não tá bem. Às vezes, a pessoa não tá feliz. E um julgamento pode destruir mais ainda o dia dela. Um julgamento pode acabar com a vida de uma pessoa. Então, a gente precisa olhar com cuidado para esse julgamento. E principalmente para o auto-julgamento. Porque aquele dia que você levanta, que você não tá bem, que você tá olhando pra sua vida, e você tá se questionando, e você tá achando tudo ruim, e você tá olhando pra tudo e nada tá bom, nada que você faz é o suficiente. Não é que tá acontecendo, tá? É o que você tá achando. Se você ainda se pune, se julga, se ofende, se culpa, aí que a situação vai dar piriri. Aí que a situação vai piorar. É por isso que nunca foi a solução reclamar. Ah, a pessoa reclama, Juliana, mas eu não consigo, eu tenho que reclamar porque eu tô indignada. Tem horas que a gente reclama, não tem problema. Mas quanto mais eu reclamar, mais coisa, mais desafio vai acontecer. Isso é clássico, gente. Isso é verdadeiro. Sabe? Não dá pra simplesmente fechar os olhos para isso. Seja leve com você e com o outro. Não pese a mão com o julgamento. Sabe? Porque isso pode te ferir e ferir outras pessoas. Sem contar que é insuportável estar perto de alguém, vamos ser bem realista, que só critica, que só julga. Ah, fulano tá com uma roupa curta, ah, não presta. Ah, fulano tem tatuagem, não presta. Eu brinco que eu adoro as minhas,
E tá tudo certo. Ah, fulano trabalha à noite e não presta. Gente, que é isso? Ah, quem não tá aqui dentro de tal igreja não presta. Gente, não é assim. Nós passamos dessa fase. E lembre-se que quando você está julgando alguém, quando você está interferindo no olhar da outra pessoa, isso diz muito mais sobre você do que sobre o outro. Olha para isso. Olha para a situação de maneira leve. Não dá para olhar para as coisas e continuar julgando e se julgando. Você fez o melhor que você podia. Coloca isso na sua cabeça. Com as ferramentas que você tinha. Naquele momento foi o melhor que você podia fazer. Naquele momento você foi a sua melhor versão. Entende? Sem dureza. Sem piriri, tá? Seja leve. Esteja de uma maneira leve. É algo que, infelizmente, o julgamento a gente pode alertar assim, ó, você tá julgando, para de, né? Agora, o auto-julgamento é você que precisa fazer esse exercício. Nossa, eu tinha que ter tido um resultado melhor. Peraí, por que eu tinha? Tá bom, tive um resultado bacana, para que eu... Conversa com você, fala com você, explica isso para você se for necessário. Tem gente que tem dificuldade em conversar consigo mesmo. Tem gente que tem dificuldade em olhar pra pessoa. E eu falo dificuldade, gente, porque não é desafio, tá? Desafio é quando você quer mudar e você quer fazer um negócio. Dificuldade é quando eu arrumo desculpa pra situação não acontecer. E aí fica difícil mesmo. Quando fica difícil, a mente buga. Né? Então eu preciso olhar para a situação de uma maneira leve. Nem julgar o outro e nem me julgar. Foi como precisava ser. Porque quando eu entro no julgamento, eu volto lá no controle. Juliana, mas tudo liga o controle? Tudo liga o controle. Porque quando eu julgo, eu tô entrando no controle. Quando eu me culpo, eu tô entrando no controle. Quando eu quero ter ansiedade para resolver as coisas, eu tô entrando no controle. E é tudo leve, gente. É tudo muito leve. Eu explico isso para as pessoas todos os dias. Tem que ser leve. Tem que ser fácil. Não adianta. Começou a dificultar, começou a dar piriri. Olha para isso. Tem alguma coisa que não tá muito legal. Que quando é para ser rápido, é prático, é fácil. Você vai, será? Gente, flui. Hoje até tive um relato de uma paciente que falou isso. Falou assim, nossa, Juliana, fui a primeira vez que eu desenrolei, aconteceu isso, isso e isso e foi. Eu fico muito feliz, porque isso é um teste de que realmente é fácil. É muito fácil. Você traz o movimento para sua vida sem o controle, porque isso é importante. Eu tiro o controle, deixo ele ali de lado, porque eu entendo que eu não controlo nada. Eu não controlo. Nem uma dor de barriga, que dirá o universo, que dirá outra pessoa, que dirá o meu filho, que dirá... Então eu tiro, deixo ali de lado o controle, e aí as coisas fazem o que elas fluem. Então hoje quando eu ouvi esse relato, né, de uma paciente, Juliana, olha, eu pensei muito no que a gente conversou e eu decidi fazer isso e aí foi muito rápido e aí eu cheguei no lugar e aí deu tudo certo e eu saí de lá com um problema resolvido. Deixou de ser um problema e passou a ser uma solução. Falei, é isso aí. É assim que acontece. Quantas vezes na nossa vida a gente não procrastina? E aí depois começa a se julgar, se cobrar, que eu tinha que ter falado, eu tinha que ter feito. A gente começa a julgar as nossas próprias atitudes. A gente só precisa ser leve. A gente precisa olhar para essa situação de uma maneira bem leve.
Não dá pra ficar com o chicote o dia todo se cobrando, ainda mais pelas coisas do outro. Tem muita coisa que não depende só de mim, na verdade, 99,9%. Não depende só de mim. Eu escuto às vezes gente falando assim, eu vou fazer isso porque só depende de mim. Realmente, dar esse primeiro passo depende de você. Mas tem várias outras situações envolvidas. Então tem gente que acha que só pensar positivo vai mudar a vida. Não, é uma engrenagem. Eu preciso pensar, eu preciso sentir, vibrar isso dentro de mim e aí eu vou atrair a positividade. E perder esse hábito de ser muito duro com você e com o outro. Infelizmente. Infelizmente, não dá pra ser assim. Entende? É muito cruel. É muito triste. E quando eu olho pra isso, né, eu começo a me questionar cada vez mais. Eu começo a olhar pra situação e eu começo a sentir que nada vai dar certo. Que nada vai funcionar. Porque eu preciso ter foco. Eu preciso olhar para a situação com foco. Gente, quem ainda não se inscreveu lá no meu canal no Instagram, no YouTube, aliás, desculpa, corre lá depois da live, se inscreve, ativa o sininho das notificações, tá? Para receber os nossos vídeos, para ficar sempre aí ligadinho em todas as coisas, tá? Eu achei bem legal que muita gente se identificou aí, né, com essas situações, né? E é muito bacana, sabe? Hoje a gente vai fazer o sorteio. Hoje eu vou fazer o sorteio sim, tá? Eu tive alguns contratempos antes da nossa live hoje, né? Eu brinco que algumas energias estão tentando me sabotar aí, mas enfim, tô aqui firme e forte. Poliana me ajudando também, me dando um suporte aí. Poli, obrigado. Mas, gente, eu vou fazer sim, tá? Um sorteio hoje. Vou pedir pro meu assistente pegar uma caneta pra mim. Hoje o nosso sorteio vai ser um pouquinho diferente, tá? Aí que eu vou pegar meu bloquinho. Eu vou anotar aqui. Vou arrancar uma folha do meu bloquinho. Ó, gente, não tem nada aqui no meu bloquinho, tá? Eu vou pegar uma folha. E aí, como é que vai funcionar? Deixa eu ver se eu acho uma caneta aqui pra ele não ter que vir aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu tenho uma caneta. Eu sempre tenho caneta, mas hoje talvez eu não tenha uma caneta aqui, tá, gente? Peraí. Bota a mão aí. Preciso de uma caneta. Deixa eu ver se eu acho dentro da minha bolsinha. Porque hoje eu vou pedir pra gente fazer o sorteio de uma maneira um pouquinho diferente. Porque, como eu disse, eu tive alguns... Ai, obrigado. Ó, seguinte, gente. Hoje a gente vai fazer o sorteio de uma maneira um pouquinho diferente, tá? Lembra que tem o delay, tá, gente? Então, muita calma nessa hora. Seguinte, tá? Eu vou anotar aqui um número e vou pedir... Só que, gente, ó, precisa respeitar a ordem, tá? Então, eu vou chamar os nomes. Então, não adianta se a pessoa falar fora da ordem que eu chamar, não vai valer, tá? Eu vou chamar o nome da pessoa e a pessoa vai falar um número. Mas não chamou meu nome e eu falei o número. Não vai valer, tá? Só vai valer se esse número for falado pela pessoa que eu chamei, tá? Vai valer um mapa numerológico, que é super legal, tá? Deixa eu anotar aqui um número. Hoje eu vou ser boazinha, vou pôr pouco número, tá, gente? Nós estamos em 15 pessoas, eu vou colocar um número de 1 a 20. Peraí, tô dobrando meu papel. Pronto, tá? Então, lembrando, não adianta colocar o número aí, tá? Se não for chamado o seu nome, porque não vai valer. Combinado? Vamos lá, eu vou começar aqui em cima. O Carlos não vai participar, né?
Ana, eu vou colocar seu nome, tá? Eu vou pedir pra você falar. Se você ganhar, você pode trocar por outra coisa, tá? Que você já fez o mapa, você já foi sortuda aí em uma live. Então, a ordem vai ser a seguinte, gente. Ana Paula, depois a Marusca e depois a Poliana, que também foi sortuda, tá? Então, Ana Paula, deixa eu anotar aqui. Primeiro a Ana Paula, depois a Marusca, depois a Poli, depois o André, depois a Mari Bassi. Peraí, gente, eu ainda não dei o ok, tá? Calma aí que eu tô só anotando aqui os nomes. A Ana Rita. Quem mais? Marusca. Ronaldo. Renata. João Batista. Tô anotando todo mundo que tá aqui, tá, gente? A Márcia Tatiane. Isso. Peraí. A Bruna. A Ju. A Rafa. O Clê, diz o Clê. Ó, o Clê falou que ele que vai ganhar hoje, viu, gente? Gilson. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Gilson, deixa eu ver se tem mais alguém depois do Gilson. Opa, peraí. Aí, Gilson, uma Joyce. Gilson, Joyce, Academia, Fernanda, Jéssica Sena. A Ana já passou? A Ana pôs número 8. Ana, não. Agora vamos para Marusca. Marusca, vamos lá? Ana não é o 8. Dessa vez não foi. Gente, o papel tá aqui, tá? Marusca e depois a Poli. Poli, se você já tiver pronta aí também, pode... Eu sei que tem o delay, tá, gente? Demora um pouquinho chegar aqui pra mim. Tem gente que às vezes reclama e fala, gente, eu mandei pra Ju. Marusca 19. Poli. Agora é a Poli foi a sortuda. A Poli foi a sortuda. Não, Poli, não. Agora André, o André tá aí. Depois do André, a Mari Bassi. André e Mari Bassi. Vamos ver, vamos ver. O André, olha. Me falaram que eu não podia dar dica, mas o André bateu na trave. Mari Bassi. 17, Mari. A Mari ganhou, gente. André, você bateu na trave. Jesus amado, eu vou abrir. Mari Bassi, peraí. 17. Tá? Certo? Dá pra todo mundo ver aí? Mari Bassi, 17, acertou. Mari, depois me chama, tá? No particular, tá? Pra gente combinar, pra você me passar seus dados. 17. O André do céu, você bateu na trave. Parabéns, Mari. Então, assim, depois só me chama, tá? Que a gente vai combinar certinho. Eu vou te enviar aí, pegar seu zap pra gente já enviar pra você. Gente, obrigado por tudo. Obrigado, gratidão infinita a todas as pessoas que estiveram comigo até aqui. Gratidão ao universo, né, por tudo, por eu conseguir estar aqui hoje, que foi um desafio bem grande. Mas graças a meu anjo de guarda, aos meus guias, a toda a oração que eu recebo de todas as pessoas, eu tô aqui, firme e forte. Gratidão infinita. Muito obrigada. Obrigada, gente. Todo sábado tem sorteio. Hoje foi meio de improviso, mas deu certo, né? Gratidão infinita. Até segunda, na nossa próxima live, às 7h30 da manhã. Ai, que linda. Manda um beijo pra ela, pra Alice. Então, moças já, né? Poli, gratidão, viu?
Gente, obrigada, Fernanda, obrigada. Beijo, Paula. Gratidão. Obrigada a todos. Obrigada, Márcia. Eu que agradeço, viu? Pelo carinho de sempre. Gente, e bora aí aproveitar o restinho de sábado firme e forte. Muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus. Beijo, gente. Gratidão. Gratidão infinita. Deixa eu ver quem mais que falou aqui. Marusca, beijo. Obrigada, viu? Ana Rita, obrigada. É um presente. Beijo, gente. Obrigado, Ronaldo. Gratidão. Obrigado. Até mais.